Nós encaramos este projeto da perspectiva de uma empresa de consultoria de Business Intelligence especializada em mercados de entretenimento de alto risco. Do atual cenário de 2025, onde a guerra de streaming é feroz e a produção de um único título pode custar centenas de milhões de euros, o custo de oportunidade é um fracasso fatal. A intuição dos produtores já não basta para garantir o retorno sobre investimento num mercado saturado. Nós não vendemos gráficos, vendemos certezas. A nossa missão é transformar a fragmentação de dados da indústria cinematográfica em ativos estratégicos, entre grande clareza onde antes existia ruído. Para navegar neste oceano de informação, construímos uma bússola de Big Data que integra 4 pilares críticos. Número 1, o prestígio, através dos Oscars para descodificar o que a elite da indústria valoriza e como o reconhecimento evolui. Número 2, a representação, através do teste Bechdel, analisada não apenas como métrica social, mas como um indicador de qualidade e mitigação de risco de mercado. Número 3, a voz do público, através do IMDb e Rotten Tomatoes, para captar o sentimento real da audiência e o sucesso comercial. E por fim, número 4, a distribuição, através da Netflix e da HBO para dissecar as dinâmicas competitivas entre plataformas. O nosso ecossistema transforma a engenharia de dados num motor de diagnóstico de performance. Através de KPIs com targets rigorosos, classificamos o sucesso em eixos críticos como rentabilidade, popularidade, capital humano e impacto social. Esta grelha de classificação entrega aos stakeholders padrões de sucesso validados, garantindo uma tomada de decisão estratégica e transversal a todos os departamentos da indústria. A camada bronze é o primeiro nível do nosso Data Lakehouse e funciona como uma landing zone. É aqui que os dados são armazenados no seu estado original sem qualquer tipo de transformação. O processo de ingestão, mostrado no script RT Upload Bronze, usa a biblioteca Python HDFS para ligar diretamente ao name node do cluster através da porta 9870 e copiar automaticamente os ficheiros CSV do ambiente local para diretórios específicos no HDFS. Um exemplo disso é o ficheiro Rotten Tomato Movies.csv. Esta abordagem garante que os dados de origem são preservados tal como foram recebidos. Assim, qualquer transformação feita nas camadas seguintes pode ser sempre validada ou refeita a partir da fonte original, assegurando a integridade e a viabilidade de todo o pipeline de dados. Durante a sugestão da camada Silver foi tomada a decisão estratégica de excluir determinados ficheiros CSV. Full data do dataset Oscars, créditos do dataset HBO, credit reviews, audience reviews do dataset Rotten Tomatoes e streaming shows, créditos do dataset Netflix, assim como atributos que não apresentavam relevância direta para responder às questões analíticas estabelecidas para a password. Esta triagem fundamentou-se no descarte de dados redundantes e com problemas críticos de qualidade, uma vez que a informação essencial já se encontrava disponível e com maior grau de confiança noutros conjuntos de dados selecionados, otimizando assim o processamento e a viabilidade do Data Lakehouse. Nesta etapa, o objetivo foi transformar os dados da camada bronze em dados limpos, consistentes e prontos para análise. O foco principal foi corrigir inconsistências, normalizar tipos de dados e garantir integridade entre as tabelas. Para processamento, utilizamos o Apache Spark. Os dados foram armazenados em Delta Lake, garantindo transições ACID e versionamento, e catá-los no Hive Metastore, o que nos permite consultar tudo via SQL dentro do modelo Lakehouse. Antes de começar as transformações, fizemos um data profiling com a biblioteca YData, num Jupyter Notebook, para identificar valores nulos, duplicados e outras anomalias. Foi com base nesta análise que definimos as regras de limpeza que aparecem ao longo do código. Tomando os datasets da Netflix e do IMDb como exemplo, definimos os esquemas manualmente para evitar problemas de interferência automática. No ficheiro crédito, removemos a coluna character, por não ser relevante para a análise. No titles, nomeamos a coluna IMDb Score para DB Score, tratamos valores em falta com não há e criamos um ID fictício para os casos em que o IMDb ID não exista. Também fizemos o casting explícito de colunas numéricas. No dataset comentado do IMDb Top 1000, limpamos a coluna title com expressões regulares para remover numeração e anos, e tratamos a coluna gross removendo símbolos monetários e convertendo o valor para numérico. No dataset do Rotten Tomatoes, a principal transformação foi a agregação. Juntamos os sentimentos dos críticos e as avaliações do público por série. Usamos Collect List e fizemos um left join para garantir que nenhuma série era perdida. Nos restantes datasets, como HBO, Oscars, Bechdel, Box Office e Letterboxd, o processo foi semelhante. Filtramos apenas as colunas relevantes, normalizamos texto, convertimos tipos de dados e criamos alguns atributos auxiliares, como décadas ou campos booleanos, para facilitar a análise. Por fim, todos os dados transformados foram gravados em tabelas Delta na camada Silver, organizados em bases de dados no HDFS. Validamos o processo com queries simples, confirmando que as tabelas estavam corretamente registadas e prontas para a fase analítica. Antes de entrarmos na implementação da camada Gold, é importante perceber a lógica por trás dos modelos que a suportam. Os diagramas apresentados representam a estrutura conceitual desta camada, onde os dados deixam de ser apenas técnicos e passam a estar organizados para responder a necessidades de negócio. O projeto assenta numa combinação de um modelo dimensional clássico com um modelo híbrido. No modelo dimensional, os dados são organizados em tabelas de factos que concentram métricas como receitas, ratings e prémios, e em tabelas de dimensões que fornecem o contexto necessário como conteúdo, tempo e plataforma. Esta abordagem facilita análises claras e consistentes.
Em complemento, o modelo híbrido introduz o uso de dimensões conformes e flat tables, permitindo reduzir a complexidade das queries e melhorar a performance. Estes modelos servem de base direta à implementação da camada Gold, que vamos explorar de seguida, onde a estrutura lógica é materializada em tabelas delta prontas para consumo analítico. No projeto implementamos a camada Gold, que corresponde à camada de negócio do Data Lakehouse. Os dados já vêm limpos da Silver e aqui são reorganizados num modelo dimensional pensado para análise, relatórios e dashboards. O primeiro passo é a configuração do ambiente Spark. Aqui ligamos o Spark ao Hive Metastore e definimos o Spark SQL Warehouse Dir, que garante que as tabelas da camada Gold ficam registadas no catálogo Hive e que os ficheiros Delta são armazenados corretamente no HDFS. De seguida, criamos data frames para a camada Gold. A utilização da Closed Location permite controlar explicitamente onde os dados são gravados no HDFS, assegurando separação clara entre camadas e melhor organização do projeto. Nesta fase, construímos as tabelas de dimensões. Por exemplo, a Dim Titles concentra os atributos descritivos dos filmes e séries, funcionando como uma dimensão conforme. Já a Dim Calendar normaliza a componente temporal, permitindo análises consistentes por ano, década ou outro período. Os tipos de dados são definidos explicitamente para evitar inconsistências. Aqui são criadas dimensões conformes e flat tables, como por exemplo a Awards Flat. Estas tabelas resultam da junção entre dimensões e métricas de negócio, como receitas, prémios ou ratings. O objetivo é reduzir a complexidade das consultas e melhorar a performance analítica. Por fim, todas as tabelas são persistidas como external tables, usando o formato Delta. Isto garante integridade transacional, controle de esquema e permite que os dados sejam consumidos diretamente via SQL por ferramentas de Business Intelligence. A partir da dashboard inicial, nós podemos aceder à dashboard dos filmes. Portanto, a dashboard Filmes Atravessam Distâncias contém 3 gráficos. O primeiro deles é um mapa que faz um estudo de quais são os países mais lucrativos em termos da sua indústria cinematográfica, a partir da receita média do box office para aquele país. Quanto mais escura for a cor do país, maior é a sua receita média do box office. Portanto, temos aqui a França, que se destaca com a maior receita média. O gráfico Línguas Mais Aclamadas pela Audiência faz um estudo de quais são as línguas originais de filmes mais populares, mais aclamadas, digo, do Rotten Tomatoes, da audiência do Rotten Tomatoes. Portanto, o espanhol aqui, por exemplo, simboliza que os filmes cuja língua original é o espanhol possuem uma audiência, um rating de audiência média de 64,0. Igualmente, este gráfico possui um show de cores, portanto, quanto mais escura for a linguagem, maior é a avaliação média da audiência. Por fim, temos o gráfico Gênero Preferido pela Audiência e pela Crítica, que compara os gêneros de cinema favoritos da crítica e da audiência do Rotten Tomatoes. Podemos ordenar de acordo com a preferência da audiência e comparar quais são a opinião da crítica também daquele gênero, ou podemos fazer o contrário e ordenar de acordo com a crítica e fazer uma comparação similar. Se quisermos saber quais são os gêneros favoritos de um tanto país ou as linguagens favoritas de um certo país, podemos filtrar a partir do mapa e descobrir quais são. Portanto, de modo geral, esta dashboard responde às questões analíticas de quais são os países que produzem os filmes mais lucrativos, quais são as linguagens mais aclamadas pela audiência e quais são os gêneros favoritos da crítica e da audiência. Para obtermos mais informações sobre as receitas do box office, podemos vir aqui no cifrão amarelo e aceder a mais uma dashboard, a Dashboard Box Office e Tendências. Nesta dashboard temos um gráfico chamado Receita Média do Box Office ao longo das décadas, que é um Dumbbell Chart, que mostra como variou e como evoluiu as receitas médias a nível mundial ao longo das décadas. Portanto, podemos ver aqui que, por exemplo, na década de 2020, houve um decréscimo de 58% da receita média do box office. O gráfico seguinte do Tive Packet Bubbles apresenta os 10 géneros cinematográficos com maior receita no box office. O tamanho de cada bolha é diretamente proporcional ao valor de receita gerada por cada género, permitindo identificar de forma visual quais os géneros mais rentáveis ao longo do período analisado. Como podemos verificar, o género de ação e aventura, ficção científica e fantasia foi com maior receita, seguidamente drama e comédia. E finalmente, para terminar, no gráfico de qualidade do acesso comercial, correspondente à questão analítica em que anos os filmes registraram maior receita de bilheteria e como essa tendência se compara com as médias de avaliação do filme lançado nesse mesmo ano, foi criado em um dado intervalo de tempo onde a bilheteria será a maior de todos os anos. E logo abaixo estará a correspondente média de ratings daquele dado ano. E então podemos concluir que a maior bilheteria de todos os anos
não corresponderá à maior média de ratings existente ao tempo. Assim, todos estes gráficos permitem-nos responder às questões analíticas relativas à receita do box office em filmes. A dashboard das séries, que pode ser acedida através do link de televisão Dashboard Inicial, divide-se em 4 secções verticais. Na dimensão de catálogo por plataforma, que corresponde à questão analítica de quantos títulos existem por plataforma de streaming, comparando com a média de rating da audiência, temos uma legenda com média de audiência e títulos por network. Caso carregamos em uma das duas, irá-nos aparecer a sua correspondente logo abaixo no gráfico de barras. Com esta questão analítica nós queremos comparar a dimensão do catálogo, ou seja, o volume do catálogo, com a média de ratings do público, ou seja, ver se existe um tipo de relação entre os dois. Em género de melhor desempenho por plataforma, que corresponde à questão de quais os géneros de cada plataforma de streaming que tem maior média de rating da crítica, queremos tentar ver quais géneros é que estão em alta, ou seja, quais géneros é que têm maior média de rating dos críticos. Temos também um filtro network que nos permite mostrar a plataforma de streaming que nós queremos. Em divergência entre ratings dos críticos e da audiência, que corresponde à nossa questão de quais plataformas que apresentam maior divergência entre média de ratings dos críticos e da audiência. Temos um radar chart, que é este gráfico aqui, que em cada vértice dele tem uma plataforma de streaming. Além de ter a plataforma de streaming, também tem a diferença absoluta entre a média da crítica e a média da audiência. Caso carregamos em um dos vértices, irá-nos filtrar tanto o gráfico para logo abaixo, que nos irá mostrar a média rating da audiência e a média rating da crítica daquela dada network, além de nos filtrar o primeiro gráfico que eu apresentei. Esta questão analítica permite-nos avaliar as divergências entre as lições de crítica e da audiência e permite ver se alguma plataforma tem mais favoritismo da parte da crítica ou da parte da audiência. A dashboard relativa às cerimónias dos Oscars e o teste Bechdel pode ser acedida através do ícone do prémio do Oscar presente na dashboard inicial. Começando pela análise, observamos este gráfico do tipo Lollipop, que representa a evolução do número de nomeações para os Oscars ao longo das décadas. Cada círculo corresponde ao total de nomeações de uma determinada década. É possível verificar que o número de nomeações atingiu o seu pico na década de 1940, com um total de 1.499 nomeações, seguindo-se uma descida gradual e uma relativa estabilidade nas décadas seguintes, até a década de 2020, onde se observa uma diminuição mais acentuada, com apenas um total de 746 nomeações. De seguida, analisamos a relação entre a vitória nos Oscars e o teste Bechdel. Para contexto, um filme passa no teste Bechdel quando apresenta pelo menos duas personagens femininas com nome que conversam entre si sobre um tema que não seja um homem. Este teste é frequentemente utilizado como um indicador da representação feminina no cinema. Através do gráfico de densidade, é possível concluir que a maior concentração de filmes corresponde àqueles que passaram no teste Bechdel, mas não venceram um Oscar. No entanto, ao observar apenas os filmes vencedores, verifica-se que a maioria passou no teste Bechdel, o que sugere uma relação positiva entre a representação feminina e a obtenção de prémios, ainda que não seja determinante. No último gráfico desta dashboard, um gráfico de Packard Bubbles, são apresentados os vencedores dos Oscars por cada década. Cada década é representada por uma cor distinta e o tamanho das bolhas é diretamente proporcional ao número de nomeações que cada vencedor recebeu nessa mesma década. Este gráfico permite ainda analisar o número de nomeações recebidas antes da primeira vitória, bem como identificar quantos vencedores acumularam várias nomeações antes de conquistarem o seu primeiro Oscar. Como podemos observar, foram um total de 464 vencedores que receberam nomeações antes do seu primeiro Oscar. Temos aqui o exemplo de Leonardo DiCaprio, que na década de 2010 foi nomeado uma vez e ganhou, mas antes da sua primeira vitória já tinha sido nomeado 4 vezes. De forma geral, estes gráficos permitem responder às nossas questões analíticas relacionadas com a evolução do número de nomeações ao longo das décadas, a relação entre o teste Bechdel e a vitória nos Oscars e a trajetória de vencedores que receberam múltiplas nomeações antes da sua primeira vitória. A dashboard também possui interações entre os gráficos, como por exemplo, a filtragem da década. Quando no gráfico de Lollipop filtramos uma década, é automaticamente filtrada também no gráfico de vencedores ao longo das décadas. O mesmo acontece quando queremos filtrar mais do que uma década.